pouquinho sobre a experiência que eu tenho no consultório com os homens que estão aparecendo nos últimos 5 anos, dentro da psicologia, dentro da neuropsicologia. Por quê? Porque muitos, como vocês estavam aqui pronunciando tantas informações, alguém de vocês aqui por acaso dorme bem, não tem nenhum tipo de insônia, não passa nenhum tipo de nervoso. Muitos homens acabam tendo uma sobrecarga muito grande, tanto na questão emocional, quanto na questão familiar, quanto nos papéis que vocês todos têm a exercer durante a rotina de vocês. E isso pode vir a alterar algumas questões do comportamento do homem, como a não percepção do que vocês sentem em relação a essa pressão que vocês vivem no dia a dia de vocês. Junto a isso, muitos pensamentos negativos, que eu não sei se vocês possuem, mas os que eu atendo possuem. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que isso vai dar certo? A responsabilidade que vocês têm nas costas e vocês não percebem. Tudo isso pode desencadear, hoje em dia, alguns transtornos depressivos, alguns transtornos de ansiedade, alguns comportamentos como insônia, irritabilidade, medo. Por quê? Porque os homens, pelo que eu percebo, eu sou formada há 15 anos. Há 13 eu atendo aqui em Cambé e há 15 eu atendo criança, adolescente e adulto. Cada vez mais a pressão aumenta conforme a necessidade de vocês serem aceitos, a necessidade de vocês terem sucesso, a necessidade de vocês não poderem errar. Juntamente às crenças que vocês são alimentados desde crianças, onde vocês não podem ter emoção, onde vocês não podem demonstrar fraquezas, onde vocês precisam dar o melhor de vocês. E aí eu vou deixar uma reflexão a todos. Como vocês administram tudo isso? Só de ouvir vocês falando, eu fico pensando na mente de vocês. Quem não acorda à noite pensando em tudo isso? Quem não acorda assim e pensa, nossa, eu vou ter que resolver isso ou aquilo amanhã? E isso tudo pode refletir no organismo de vocês. Muitas vezes essa falta de percepção dos homens dentro da questão de uma taquicardia. Quem de vocês não é sócio de um cardiologista, por exemplo? Aí chega lá, o que vocês têm? Isso é ansiedade. Alguém conhece essa palavra? E onde vai parar? Na terapia. Por quê? Porque daí é onde a gente consegue orientar os homens ansiosos e a população em geral, né? O quanto precisam ter esse cuidado, o quanto vocês podem ter fragilidades, o quanto vocês precisam ter um apoio para conseguir administrar tudo isso. Isso pode repercutir no corpo de vocês, como eu havia dito, na irritabilidade, consumo excessivo de bebidas, alguns tipos de droga, muito consumismo, muita alimentação irregular. Isso pode acontecer também. Não sei se é o caso de vocês, mas muitos que eu atendo passam por isso. E muitas vezes, cada vez mais vai afetando o organismo, A hora que vocês percebem, vocês estão lá com tremores, insônia, uma respiração totalmente acelerada. Alguns possuem síndrome do pânico, que está muito em alta hoje. Sentem um calor na cabeça, um calor nas extremidades. Pensamentos totalmente desalinhados e desordenados, como eu falei, que envolvem cobrança e a necessidade de aceitação e a necessidade de ser aceito. Os homens seguem muito uma questão linear. Eu preciso ter um bem, eu preciso ter uma família, eu preciso ter uma casa, eu preciso sustentar a minha casa.
E como fica esse peso financeiro nas costas de vocês? Aquele velho ditado, né, dos pais, dos avós: o homem é a estrutura e é o provedor da casa. Hoje ainda tem as mulheres que podem ajudar, mas a responsabilidade maior não deixa de ser de vocês. E o quanto vocês conseguem observar que vocês estão esgotados e sobrecarregados com isso? Aí vocês vão me perguntar, tá, e a neuropsicologia faz o quê? Eu fiz a neuro há 5 anos atrás, porque desse não cuidado físico e emocional de vocês, homens, eu tive muitos pacientes jovens tendo AVC, tendo tipos de problemas neurodegenerativos, como exemplo, esclerose múltipla. O que é isso? É uma parte neurológica que começa a ser, vamos supor, totalmente danificada por um estresse crônico que vocês já tiveram e que não cuidaram. Outra coisa que eu vejo que os homens têm muita resistência, principalmente, né, quem estiver próximo aí aos 40 anos, aquele cuidado básico. Vocês escutam muito falar sobre câncer de próstata. Já acompanhei vários casos que inclusive não foi cuidado. E aí se mistura com depressão, com pânico, e tudo piora o meio de campo. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, esse rótulo de vocês precisam ser fortes, vocês precisam saber administrar. Por quê? Porque vocês têm emoções, vocês têm pensamentos, vocês têm uma autocobrança muito grande e sempre tentando ser os fortes, sempre tentando dar conta de tudo. Se tem lá uma noite mal dormida, não, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Vocês não percebem a necessidade do descanso, não percebem a possibilidade que vocês têm de também ter uma trégua para poder respirarem. E vocês precisam ter essa abertura para olhar um pouco mais para o nível de autocobrança, como eu falei, e o nível de percepção do que não está bem em vocês. Quem nunca teve uma justificativa aí para estar tendo algum pensamento negativo ou alguma necessidade que leve a pensar num fracasso, numa dificuldade em relação a pedir ajuda? Isso a gente verifica muito também. Então, esse peso que vocês têm pode afetar e muito. Não é para assustar vocês, tá, gente? É que, ultimamente, eu tenho muitos homens no consultório com depressão, pânico, fobia. Muitos homens que viajam bastante, não conseguem entrar num avião. E aquele velho ditado: ah, é frescura. Ah, você dá conta. Não, não é frescura. A pessoa pode estar com uma fobia lá, que vai ter um ataque cardíaco no avião. E aí, vai fazer o quê? Então, não tenham medo, né? Ninguém gosta de psicólogo, tá, gente? Só vai em último caso. Depois que foi em tudo quanto é médico e que não teve, assim, um retorno. Ah, não tem nada, mas vocês estão sentindo alguma coisa. Os que vão, né? E os que não vão, aí tem os piripacos normais e acabam não cuidando. Então, olhem para vocês. Olhem para a pressão que vocês têm para administrar, peçam ajuda, troque ideias. Hoje tem profissionais da área. Ah, eu não gosto de psicóloga mulher, que a maioria é mulher. Ah, e tem indicação de homens também. O importante é vocês quebrarem esse tabu de que vocês são imortais, que vocês só vão procurar uma ajuda se vocês estiverem morrendo, gente. Quem não é assim que atira a primeira pedra. Mas, enfim, tem muitas coisas que vocês precisam considerar. Então, quebrar esse tabu, como eu falei, de vocês são fortes, vocês são imortais, vocês são, né, não podem demonstrar fraqueza. O homem atual, ele tem um estresse muito grande, como eu justifiquei a vocês.
E precisam ter esses cuidados para que vocês não sejam o próximo da lista, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fiz uns rabiscos aqui. Pensamentos. Identifique os pensamentos de vocês. O quanto vem de uma autocobrança, o quanto vem de um medo que vocês não conseguem administrar. Eu tenho muito a queixa de fracasso, muito a queixa de eu não vou ser aceito, muita mania persecutória, todos estão olhando para mim, eu não vou dar conta. Tudo isso é alimentado pela nossa mente. E se a gente não perceber, isso pode cada vez mais se tornar danoso, se tornar um incômodo e vocês não conseguirem administrar. Como o tempo é mais curto, gente, gostaria de agradecer essa questão de vocês me darem essa oportunidade. Vamos pensar um pouquinho aí nessa questão cultural, o quanto vocês precisam administrar esses rótulos.